Graças a paz, meus queridos irmãos, como foi o ano novo de vocês? Vocês estão bem? Sintam-se abraçados por mim aí do outro lado da tela. Hoje eu quero meditar sobre um assunto muito importante. Hoje nós falaremos sobre mais um atributo de Deus. Estudar o que Deus é, quem Deus é, a sua beleza, as suas características sempre nos trazem um senso de adoração. E não será diferente no dia de hoje. Hoje eu quero falar sobre um atributo chamado de incompreensibilidade. Deus, com essa palavra grande, eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, revelado das Escrituras, é incompreensível. E é um dos temas que tem me dado esperança, conforto, em meio a essa turbulência que nós passamos em 2020. A saber, Deus é incompreensível e eu tenho que me ater à minha insignificância e à minha limitação diante de um Deus infinito e diante de um Deus eterno. Portanto, vejamos aí o que diz o texto, base para nossa compreensão, em Jó capítulo 26, versículo 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Nós só temos ouvido um sussurro de Deus. Olha só que muitos livros foram escritos sobre a Bíblia, bibliotecas de teologia completas, e cada vez crescendo volumosamente. Escritores nascem, escritores morrem. Mas mesmo assim, são 2000 anos de história só do cristianismo. Se você pegar também o judaísmo, é muito tempo de revelação. E mesmo assim, nós estamos no mesmo estágio do que Jó. Não de conhecimento, mas de posição. A saber, olhando a grandeza de Deus, nós podemos constatar que ainda é um leve sussurro que nós temos dele. A noção de incompreensibilidade de Deus é derivada de certas passagens das Escrituras. E isso nós dizemos aí que é um atributo incomunicável de Deus. O que é isso? Os atributos de Deus são divididos em dois grupos de forma didática. Os atributos que ele comunicou ao homem são ditos como atributos comunicáveis. Por exemplo, nós dizemos que Deus é amor. O homem sabe que é amor. O homem exerce amor. Ainda que de forma imperfeita, ele sabe o que é o amor. Nós dizemos que Deus é justiça, todo justiça. O homem, de alguma maneira, sabe e tem noção de justiça. Isso Deus comunicou ao homem. Isso nós chamamos também de imagem de Deus. Essa é a imagem de Deus no homem. Ainda que ele seja um ateu, esse ateu tem a imagem de Deus nele. Desfigurada, corrompida, mas há resquícios dessa imagem. Senso de justiça, amor, fidelidade, bondade, misericórdia e entre outras coisas mais. Portanto, o que nós vamos tratar aqui hoje, a incompreensibilidade de Deus, ela está numa outra categoria. São a categoria dos atributos incomunicáveis. Características que Deus tem que ele não deixou para o homem. Quais são, por exemplo? Onipresença. Deus está em todos os lugares. Onipotência. Deus é todo poderoso. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, do mesmo modo. E imensidão, eternidade e a incompreensibilidade. O homem, por mais complexo que ele seja, ele é limitado, ele é passível de compreensão. Deus não. Deus é incompreensível, como nós veremos hoje. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, vamos olhar aí algumas bases bíblicas sobre essa incompreensibilidade. Desde já, eu cito uma frase de Agostinho, onde ele diz: eu desejo conhecer Deus em minha própria alma. Nada mais? Pergunta ele a si mesmo. E ele responde para si: nada.
Conhecer a Deus, irmãos, é o que nos move. Conhecer a Deus é o que nos dá sentido de vida. Conhecer a Deus é voltarmos ao significado da nossa existência. Quando nós paramos diante de um assunto tão majestoso como a incompreensibilidade de Deus, eu te garanto que em você será despertado um senso de adoração maior, um senso de magnitude do teu Deus. Isso é fantástico. Portanto, vamos estudar da melhor forma possível. Vou me esforçar aqui para dar as bases bíblicas desse atributo e deixar o mais claro possível dentro dessa minha limitação. Mas o meu incentivo para você é que você não pare por aí. Medite naquilo que será dito. Procure estudar os atributos de Deus. Procure conhecer quem é o seu Deus, em todas as suas características. Para isso eu indico logo de cara um livreto, não estou com ele aqui, mas ele é bem fininho, chamado Os Atributos de Deus, de A. W. Pink, P-I-N-K. É um livro muito barato, mudou minha vida em muitos aspectos. Eu fiquei extasiado, porque é um livro extremamente curto, mas muito profundo naquilo que se trata. Então fica a minha dica aí para você no dia de hoje, tá bom? Então vejamos aí algumas verdades relativas à incompreensibilidade de Deus. E o que depois eu vou falar um pouco como isso foi visto na Reforma, na Igreja Primitiva, prioritariamente, depois na Reforma e assim por diante, tá? Vejamos então algumas verdades relativas à incompreensibilidade. Lá no final, trago algumas aplicações quanto a esse tema. Vejamos, primeiro, Deus ele é incompreensível pelo que ele é. Deus é incompreensível porque ele é, em primeiro lugar. Jó 36, versículo 26 vai dizer: eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. A natureza de Deus é infinitamente distinta da nossa, tanto quantitativamente quanto como qualitativamente. Como assim? Nós somos distantes de Deus tanto dentro da sua imensidão, Deus é eterno, eu sou finito, e qualitativamente no sentido que Deus é espírito, um espírito puríssimo, Deus é santíssimo, Deus é todo justiça, e essa qualidade que Deus tem, eu não tenho. Então, a natureza de Deus por si só é muito diferente da nossa. Desculpe. Completamente, diametralmente diferente. Tá? Deus, ele é criador e nós somos criados. Então, por natureza, nós somos totalmente diferentes de Deus. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus, porque o nosso conceito de grandeza ele está ligado à mensurabilidade. Deus não é mensurável, nem espacial, nem temporalmente. Ele é infinito em sua grandeza, por isso não podemos ter ideia da sua grandiosidade. Ele excede o nosso entendimento. Olha, o que é grande para você? Pense agora, alguma coisa grande assim, espaço. Pois é, o espaço ele é limitado. Veja que você não consegue imaginar uma coisa tão grande quanto Deus. E tudo que você imaginar ainda vai estar muito aquém daquilo que Deus é. Porque a própria natureza de Deus requer isso. Que Ele em si só, na sua essência, seja incompreensível. O que constitui o ser de Deus? Qual é a sua essência e natureza? Isso excede, extrapola o nosso entendimento. Qual o tamanho de Deus? Isso para nós é impossível. Então, Deus é incompreensível pelo que Ele é. Segundo, Deus é incompreensível pelo que Ele faz. Olha o que Jó vai dizer no versículo 5, no capítulo 37 de Jó. Jó 37, 5.
Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Olha só que, que interessante. Jó, lá no capítulo 36, vai falar: Deus é incompreensível pelo que ele é. Agora ele vai dizer: Deus é incompreensível pelo que ele faz. Os feitos de Deus incluem as grandes coisas que não existem ou que não existiam, mas que vieram a existir por sua palavra, como o universo e os seres vivos. Não somente os atributos incomunicáveis de Deus, como autoexistência, imensidão, eternidade, mas todo o ser de Deus, todos os seus atributos são, em alguma medida, incompreensíveis. Isso é muito interessante. Vejam comigo. Você sabe o que é amor? Se eu te perguntar isso, você pode ter uma dificuldade para definir, mas você vai ter uma compreensão daquilo que é amor. A Bíblia fala que o amor de Deus, em alguma medida, é incompreensível. Veja, você não consegue entender o que é eternidade. Você não consegue entender o que é imensidão. Você não consegue absorver exaustivamente essas coisas. Mas você também não consegue absorver outras coisas, como amor, justiça. Coisas que Deus comunicou a nós, seres humanos. Olha só o que Paulo vai dizer sobre o amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Não podemos compreender como Deus ama, pois o modo dele amar é muito diferente do nosso. A base do seu amor não está nele próprio. Desculpe, a base do seu amor está nele próprio. Isso é bem interessante. Quando nós amamos, normalmente nós amamos por alguma razão que está na pessoa. Normalmente nós amamos porque a pessoa é inteligente, nós normalmente amamos porque a pessoa é atraente, ou a pessoa sabe conversar de forma bacana. Mas o amor de Deus, ele supera o entendimento, porque a razão pela qual Deus nos ama não está ligada total e estritamente no objeto que é o seu povo, mas nele próprio. Porque o que o ser humano pode oferecer a Deus que ele não tem? Entende? Então é uma coisa que excede o entendimento. Por que Deus ama o seu povo? Por que Deus nos ama? Porque Ele nos criou. Deus, olha, nunca caia nisso que Deus ele precisava de companhia. Ele já tinha, dentro da Trindade, Deus era completo em si mesmo, não precisando de nada nem ninguém. O Pink, no livro que eu indiquei para vocês no começo dessa aula, ele vai tratar dos atributos de Deus. O primeiro atributo que ele trata no livro é a solidão de Deus. Deus sozinho é completo em si mesmo, não precisando de nada e nem ninguém. O fato de nós o louvarmos não muda nada nos seus atributos, nas suas características, na sua força e na sua glória. O fato de nós louvarmos a Deus é um favor que Deus nos faz. Olha só, o fato de você ir à igreja, pertencer ao povo de Deus, não é uma coisa que Deus fala: nossa, que bom, agora eu tenho minha glória é maior. Não, para Deus não faz diferença nenhuma. Não muda nada na vida dele. Deus é o que é e sempre será. Isso é um atributo chamado imutabilidade. Deus não pode melhorar, Deus não pode piorar, Deus não fica mais forte, Deus não fica mais fraco, Deus não fica mais glorioso ou menos glorioso. Ele é o que Ele é. Até mesmo o seu amor é incompreensível. A paz, o que é paz? A ausência de conflito? Se você for uma pessoa cristã de escola dominical, vai saber: paz é a segurança e fé em meio aos conflitos. Mas Paulo vai dizer que a paz de Deus que ele
deixou por meio do seu Filho, é uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Até mesmo a paz que advém de Cristo é uma paz que supera todo entendimento. Qual ser humano, aponte para mim, que esgotou os benefícios do sacrifício de Cristo por nós? É tantos benefícios que não há biblioteca, enciclopédia, teólogo, doutor, a ponto de esgotar essa paz que excede todo entendimento. Ela vai para além do entendimento. Ela excede de fato. Veja, Deus é incompreensível pelo que Ele é, mas também Ele é incompreensível nas coisas que Ele faz. Como amar o seu povo e fornecer a paz por meio do seu Filho. Ele supera. Mas em terceiro lugar, Deus é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis. Olha, a mente de Deus ela é insondável pela simples razão de ser infinita. Olha só, você acha que Albert Einstein era uma pessoa complexa? Acha que Nietzsche é uma pessoa complexa? Platão? Sócrates? Quem dirá o Criador de todas as coisas? Essas pessoas não passam de nada perto dele. O raciocínio dessas pessoas é como pó, menos do que pó perto do raciocínio do grandioso Deus que criou todas as coisas e forneceu para que essas coisas fossem conhecidas por nós. Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha só. Veja que Deus ele é incompreensível na sua mente. Não dá para nós entendermos. Até mesmo o modo como Deus age na história é incompreensível. Olha só, às vezes nós olhamos a história e parece que está tudo confuso, parece que as coisas não estão conectadas em sintonia, não estão em harmonia. É porque o jeito de Deus trabalhar, o modus operandi de Deus, ele excede o nosso entendimento. E quem há de ser o seu conselheiro, diz Paulo? Quem há de ser o seu ajudador? Quão insondáveis são os seus caminhos. Não dá. Nenhum homem pode penetrar as profundezas de Deus. Elas são conhecidas somente pelo Espírito de Deus, que a todas as coisas perscruta. Isaías diz de maneira inequívoca que ninguém pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Veja lá em Isaías 40:28. Só o Espírito do próprio Deus pode sondar. Mas em quarto lugar, Deus é incompreensível porque Ele é incomparável. Deus não é apenas infinito, mas Ele é absolutamente singular, incomparável. Ninguém que foi criado, nenhuma criatura pode se comparar a Deus. Ninguém tem condições nem ao mesmo de ser seu conselheiro, porque não há outro como Ele, não há igual a Ele. Por exemplo, se você tem uma profissão de destaque, aí, um supervisor, um gerente, ou trabalha com alguém assim, normalmente, ou você exerce um cargo de liderança, normalmente você ouve conselhos, é bom ouvi-los, né? Por quê? A ideia é que o outro é seu igual, ainda que funções diferentes. O outro é ser humano, ele tem capacidades cognitivas, às vezes ele olha uma coisa por um lado que você não está olhando. Isso acontece muito em casamento, né? O homem está ali olhando somente para uma coisa e a mulher vem com outro olhar para ajudar. Por quê? Porque ainda que sejam sexos diferentes, eles têm a cognição da mesma natureza. Eles têm a mente, eles têm a percepção. E isso lhes dá o direito de ser conselheiro mútuo um do outro. Com Deus não. Deus é incomparável. Quem há de ser como o nosso Deus? Ele é incomparável. Não adianta, não há outro igual para com Ele. Ele é singular. E a sua singularidade
Imagine um ser que não teve começo, que não muda, que é o mesmo. Imagina aí, um ser que é o mesmo, que não teve começo e não terá fim. É como Spurgeon já dizia, né? Se você começar a meditar nos atributos de Deus, a sua mente se perde nessas maravilhas. E a única coisa que nós fazemos é nos ajoelhar em adoração a esse Deus. Ele é singular. Ele é singular. Ele é o único. Deus é o único e não admite qualquer outro ser que lhe tome a glória. Ele é absolutamente único. Como somos infinitamente pequenos e Deus é o único Deus, não podemos saber nada dele além daquilo que ele nos revelou devido à sua singularidade. Por mais que se diga algo de si, ele nunca nos levará a compreendê-lo de modo que venhamos a saber o que realmente ele é. Olha só que coisa. Você vai perguntar, a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou dizer, é claro que é. A Bíblia é verdadeira? É claro que é. Mas a Bíblia é completa? Não. A Bíblia ela é suficiente, mas não exaustiva. Isso é muito importante. A Bíblia ela é suficiente para aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. E ela é verdade absoluta para todas as épocas, em todos os lugares. Mas a Bíblia nunca conseguirá esgotar o ser de Deus. Porque Deus não quis. Porque a partir do momento que o ser humano ele, vamos supor que ele conhecesse a Deus plenamente, Deus já não seria Deus. Porque se Deus ele é eterno, logo o eterno não cabe no finito, que é a minha mente. É impossível. Por isso a Bíblia é o esforço de Deus em se revelar a seres limitados. Ainda mais, não só pela nossa finitude, mas ainda mais pelo pecado. Mesmo Adão não conhecia Deus plenamente, nunca viria a conhecer Deus plenamente, o que é Deus de fato, porque não dá, Deus é outro, Deus é totalmente incompreensível em seus caminhos, em sua natureza, em seus atos. Portanto, fiquemos com a revelação de Deus, as Escrituras, mas sabendo que Deus é muito mais do que aquilo que as Escrituras nos dizem. Mas, pela soberania de Deus, ele se reservou a revelar dessa maneira e não de outra. Não devemos buscar outros artifícios, misticismo, sincretismo, experiências religiosas que fogem das Escrituras. Deus é muito mais do que está nas Escrituras, obviamente, mas Ele não quer que nós fiquemos caçando aí de formas a qual Ele não decidiu se revelar. Então, Deus é incompreensível nesse sentido. Tá? Uma coisa interessante, agora passando para a segunda parte da nossa aula, eu vou falar agora um pouco sobre essa doutrina na história da igreja. Vejamos na patrística. Patrística é o período que sucede os apóstolos. Os apóstolos morrem e surgem os seus discípulos para pastorear a igreja. Normalmente eles são chamados de pais da igreja. Por quê? Porque eles começaram a organizar culto, celebrações de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. E eles são chamados pais da igreja também porque alguns escreveram a história. Logo depois que os apóstolos morreram, a Bíblia foi fechada, o cânon foi encerrado. Eles continuaram escrevendo histórias, registros fidedignos da história da igreja. Defenderam a igreja de grandes heresias, tá? Como o agnosticismo, marcionismo, montanismo e outros ismos que surgiram na época, docentismo. Então, esses pais da igreja, eles são pais porque eles protegeram, não porque geraram. Tá? Essa é a ideia. Então, os pais da igreja, nos primeiros séculos aí da igreja cristã, a doutrina da incompreensibilidade de Deus estava atrelada à doutrina da incognoscibilidade. Vocês vão entender. Alguns expoentes da patrística adotaram uma ideia parecida com agnosticismo ou semi-agnosticismo. A ideia era:
Deus não pode ser compreendido porque não é conhecido adequadamente. Então, olha só, vamos explicar isso de forma clara. O que você precisa saber? Depois que os apóstolos morreram, houve um surto chamado agnosticismo, que eles diziam o seguinte: Deus não pode ser compreendido, ele é incompreensível, e nós concordamos. Mas ele vai dizer, Deus não pode ser compreendido em nenhum nível. Aí nós discordamos. Porque as escrituras nos dão uma compreensão de Deus, mas ela é limitada. É isso que os agnósticos não vão acreditar, porque eles não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Nós dizemos, a Bíblia é palavra de Deus e ela nos dá verdades acerca de Deus, mas essas verdades, ainda que sejam suficientes para nós e majestosas, né, grandiosas, elas não esgotam o ser de Deus, porque se esgotassem, ele seria limitado, ele não seria Deus. Tá? É nesse sentido. Então a patrística lutou muito contra isso. Você vai ter ali o apologista, o defensor da fé, chamado Justino Marte, né? Justino Marte. Ele chama de Deus de inexprimível, sem possibilidade de movimento, sem nome. A palavra Pai, Deus e Senhor não são nomes reais, mas designações derivadas de suas funções. Isso é muito importante. Olha só. Deus, ele é revelado como Pai, Senhor, né, Juiz e entre outras coisas. Mas isso não é o ser dele, de fato, sua essência. Isso é como ele se revela na obra da salvação. São designações de funções, não a sua natureza em si. Entende? Então, veja como a nossa compreensão de Deus é limitada. Deus, nós o conhecemos na medida que ele se relaciona com a sua criação. Deus é salvador, porque ele salva o seu povo. Deus é justo, porque ele julga com justiça. Mas Deus é muito mais que nós não conhecemos ainda. E o conheceremos mais ainda no céu. É isso que o Justino está dizendo. Atanásio vai dizer, ele é exaltado acima de todos os seres e acima de todo pensamento humano. É bem interessante. Agostinho vai dizer que Deus é inefável. Ninguém pode descrevê-lo porque ele é incompreensível. É por isso que é mais fácil dizer o que ele não é do que ele é. Isso é muito interessante. Então, dentro da patrística, você vai ver aí o pensamento uniforme, né, dentro desses homens de Deus, de que Deus, ainda que se deu a revelar nas Escrituras, ele é muito maior. Ele é muito maior. Muito maior. Então, você vai ver aí também nos reformadores, principalmente na teologia de Lutero, ele vai trabalhar muito daquilo que se chama Deus absconditus e Deus revelatus. Deus absconditus é aquilo que Deus não nos revelou e ele é em si mesmo. É aquilo que ele guardou para si, porque nós não aguentaríamos ou porque nós somos muito limitados. E aquilo que é revelado, Deus revelatus, está nas Escrituras e principalmente em Cristo. Cristo, ele é o ápice da revelação de Deus. Aquilo que nós precisamos conhecer de Deus nessa dimensão é em Cristo que nós o conhecemos, né? Deus revelatus. Então, portanto, os atributos de Deus apenas nos mostram o que Deus não é na sua essência e no seu caráter. Então, olha só, os atributos de Deus, eles especificam mais aquilo que Deus não é do que aquilo que Deus é. Por exemplo, quando eu falo que Deus é santo, eu estou querendo dizer que não há ruga no caráter de Deus, que ele não é pecador, que ele odeia o pecado, que ele não é impuro. Quando eu falo que Deus é amor, eu estou dizendo que ele não é ódio, simplesmente o ódio maligno, né? Existe um ódio em Deus que é santo, que é o ódio contra o mal, contra o pecado. Então, a questão toda que eu quero passar para vocês é essa. Deus é muito maior, é muito
imenso daquilo que nós sabemos e daquilo que nós haveremos de conhecer, seja aqui na terra e também no céu. O seu Deus, ele é inesgotável. Jamais conseguiremos esgotar o ser de Deus. Então, algumas lições aí nessa terceira parte agora da nossa aula. Primeiro, por Deus ser incompreensível, devemos admirá-lo. A sua incompreensibilidade tem a ver com a distância que existe entre nós e ele. Todos os deuses que os seres humanos criaram não passavam de uma projeção deles mesmos, com as suas limitações humanas. Todos os deuses são imagens e semelhança dos homens. Os homens é como se, olhando no espelho, construíssem esculturas para adorar. Então, deuses imorais, deuses com aspectos humanos. O nosso Deus não, ele é totalmente diferente de nós. E por isso nós devemos admirar a sua beleza, a sua majestade. E, segundo lugar, por ele ser incompreensível, devemos amá-lo. Não obstante a grande distância entre nós e ele, Deus resolveu mandar o seu Filho, a fim de que pudéssemos estabelecer um relacionamento de amor com ele. Olha, apesar do grande hiato que existe entre o Criador e a criação pecaminosa, Deus resolveu esse problema enviando o seu Filho para que nós pudéssemos pelo menos ter uma relação com esse Deus incompreensível. Não estou dizendo que essa relação vai fazer com que nós esgotemos a Deus, mas vai fazer com que nós o conheçamos cada vez mais. É isso que a eternidade tem para mim e para você. O conhecimento progressivo de Deus, mas nunca exaustivo. Sempre haverá mais de Deus para conhecer, para admirar, para amar e para adorar. É por isso que a Bíblia é fascinante. A Bíblia não pode ser tediosa, a Bíblia não é monótona. Por quê? Porque sempre quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos conhecendo mais a Deus. É por isso que o céu não é tedioso, por isso que o céu não é monótono, porque sempre haverá novidades, coisas profundas em Deus, que vai causar em nós amor e admiração profunda por Ele. Como diz John Piper, né? Chatos são os filmes de Hollywood. A Bíblia é fantástica. E se a Bíblia é tediosa, o erro está no pregador, no professor ou em quem lê, ou quem ouve. Não pode ser tediosa uma coisa dessa, irmãos. Sempre há algo a mais de você aprender de Deus. Sempre há algo a mais de você nutrir em seu coração. E é isso que nós devemos ter em perspectiva nesse novo ano que começa. Que tal você começar a fazer uma busca mais profunda sobre o ser de Deus? Buscar conhecer mais o seu Deus. Buscar orar mais. Admirar Deus mais e contemplar na beleza da sua santidade de uma forma maior. É isso que me faz descansar à noite. Saber que, embora o mundo, na minha perspectiva, possa estar um caos, Deus está no controle de todas as coisas. Embora eu não compreenda, porque Deus é incompreensível. Porque se eu compreendesse de fato 100% as ações de Deus, e os planos de Deus, e o modus operandi de Deus, Ele não seria Deus. Seria tudo uma invenção, religião humana. Seria mais uma religião dentro do panteão de religiões. Mas quando eu olho a incompreensibilidade de Deus revelada nas Escrituras, eu me curvo como o apóstolo Paulo e digo, vou até ler novamente aqui, como o apóstolo Paulo disse: quão insondáveis são os teus caminhos. Quem, pois, é o conselheiro do Senhor? Irmãos, quão insondáveis são os teus caminhos. Está lá em Romanos 11, 33 e 34. Vou ler todo o texto e encerro por aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? É nessa perspectiva que eu falo, deixa Deus ser Deus e eu ser homem. Grato a Ele, porque Ele me salvou, e esperançoso de que todas as coisas
vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu santo propósito. Que Deus abençoe. Medite na incompreensibilidade de Deus. Nosso Deus é grande, imenso, incalculável. Isso é fenomenal, isso é majestoso. Adore esse Deus. Tenha um momento de oração com esse Deus. Adore pelo que Ele é. Adore pela beleza da sua incompreensibilidade. Apesar da nossa insignificância e limitação, Ele deu seu único filho para morrer por nós, para que o nosso relacionamento com Ele seja verdadeiro, puro, santo e de amor. Que Deus abençoe.